Muita gente aí que não considera a amizade dos animais. Tem de considerar a amizade dos animais, porque o animal, que nem o cachorro, é amigo do homem. Cachorro amigo do homem. E se não for esse monumento, não tem escrito nenhum, nem acabou. Você sabia que os animais têm um grau, uma escala de inteligência? Ah, sim, com certeza. Depende da categoria do rapaz que cuida deles. Sim. Você tem algum animal de estimação? Eu tenho. Sim, o meu animal é uma cadela. Uma cadela! A gente achou uma cadela de rua, eu, meu ex-marido, que por sinal eu tô recém-separada. E não deixa também de ser um animalzinho, racional. Porém, falando de animal e inteligência, desculpa. A minha cadela, ela pegou uma doença do ar, que dá justamente nessa época de final de inverno. Então, a cipnose, se eu não me engano, não tinha cura. Inclusive, a Xuxa também teve essa doença nos cachorrinhos dela. E o meu cachorrinho não tinha dinheiro que pagasse para ele. E eu chorei bastante porque eu perdi um animal de estima. E você tá falando do seu animal ou do marido? Eu não entendi, eu me confundi um pouco no meio da história. Vamos achar alguém agora aqui. O que você acha que pode aparecer essa inteligência do animal? O que você acha que pode desenvolver? Pô, não mexe meu rabo não. Quando você joga um objeto, alguma coisa do interesse dele, estimula ele rapidamente é condicionado a repetir esse exemplo sempre que você o fizer. Quando eu, vinha pessoas que ela não conhecia, só de olhar para ela, ela já sabia que ela tinha que descer para o fundo do quintal. Obediência. Ai, tem um monte de coisa. São obedientes, são carinhosos. É porque confundo o animal racional com animal racional. Ai. Meu animal racional foi embora e meu animal também irracional, que é muito inteligente, por sinal, muito mais inteligente às vezes do que o próprio homem, que são muito inteligentes, dão carinho, dão amor e eles são altamente carinhosos. Cura depressão, gente. Quem tem animal em casa, cura depressão. Não. É muito chique. O animal que você falou que cura depressão é o racional. Racional. Ah, o irracional. Irracional. O racional não dá carinho. Não dá não. Eles não são muito inteligentes. Ah, eles não são muito inteligentes. São muito inteligentes. Quando eles querem, são. Quando querem. Mas quando não querem, eles não agem por instinto. E o animal irracional age por instinto. Eles não precisam de nada. Eles dão amor assim, amor incondicional, que é o amor de verdade, o amor de Jesus. É como se ama de verdade, amor incondicional. Infelizmente, eu tive uma perda muito grande, que foi meu animalzinho de estimação. Que não é o marido. Que não é o marido. É minha neguinha, É uma cadelinha linda, muito linda, e foi embora. É só o que eu posso falar de vocês. Eu acho que é muito gostoso ter animal em casa, muito gostoso. É verdade. Au. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O animal... Não. Tinha um animal de estimação mesmo. É isso mesmo? É isso mesmo que eu ouvi? Então, tinha um animal de estimação que tinha um marido irracional e a Xuxa entrou no meio da história, cara. Eu não sei se é falta de inteligência ou excesso, né? Não sei. É muita informação pra minha cabecinha. Ai, meu Deus do céu. Sem a dependência de Deus, nós não somos nada nesse mundo. Verdade. Deus é pai, não é padrasto, não. Nós estamos aqui na terra por causa de Deus. Deus é pai, Deus é pai e não paga pedágio. Segura aqui, pode continuar, vai falando aí. Certo? Deus é pai. E nesse momento aí que nós estamos aqui, nós temos de pedir proteção a Deus. E o nosso Pai, que é o Jesus Cristo. Sem Ele, nós não somos nada nesse mundo.
Olha, Pet, independente de qualquer coisa, hoje, para conversar sobre isso, iremos tomar como base um estudo de um pesquisador americano, o Stanley Coren, que publicou uma lista dos cachorros mais inteligentes do mundo no livro A Inteligência dos Cães. Ele fez um questionário que foi preenchido por mais ou menos 208 juízes americanos, especializados em provas de obediência. O objetivo dele era atingir o maior número de raças. Mas, uma coisa importante, a inteligência medida nesse estudo não é aquela instintiva dos cães, e sim a inteligência de obediência e trabalho. O pesquisador também dividiu as raças em 6 grupos. Conheça agora quais são os grupos. Que grupos são esses? Vamos ver. No ranking, possuem 79 raças classificadas. As graduações de 1 a 10 correspondem aos melhores cães em termos de inteligência e obediência para o trabalho. Respondem aos comandos apenas alguns segundos depois de solicitado, mesmo que o dono esteja longe. Entre eles estão o Border Collie em primeiro lugar e em seguida estão Poodle e Pastor Alemão. Graduação de 11 a 26 são excelentes cães de trabalho. Os cães lembram das ordens muito bem, mas podem melhorar com a prática. Alguns deles são Cocker, Bernese e Pastor Belga. Os cães que estão entre 27 e 39 precisam em média de 15 a 20 repetições antes de obedecer de forma imediata. Esse grupo tem mais dificuldade em se concentrar na média e em que o treinador se distancia fisicamente. Entre eles estão Yorkshire, Dálmata e algumas raças de Terrier. Para os cães que se encontram na graduação de 40 a 54, a obediência é razoável. O grau de obediência final irá depender da quantidade de prática e repetições. São alguns deles Fox Terrier, Husky Siberiano e Boxer. De 55 a 69, são cães que, se não forem treinados várias vezes, agem como se tivessem esquecido completamente o que aprenderam. Entre eles estão Bulldog francês, Lhasa Apso e Chihuahua. E por fim, os cães que estão entre 70 e 79 são as raças julgadas como mais difíceis e com o menor grau de inteligência de trabalho e obediência. Esses cães podem precisar executar mais de 100 vezes um comando de forma correta antes de se tornarem confiáveis na sua performance. Alguns deles são Shih Tzu, Basset e Afghan. Bom, para agora a gente conversar um pouco sobre esse tema, estamos aqui com a médica veterinária Eliane Benatti. Tudo bem? Tudo jóia. Bom, primeiro vamos explicar um pouco sobre essa pesquisa. Quando fala que é pelo lado da obediência, o que é isso? Assim? Explica um pouco pra gente. É o treinamento. Então, essa pesquisa, ela frisa bem que os mais inteligentes do ranking são os animais que a gente usa mais para trabalho, tirando o Poodle. Então, por exemplo, o Border Collie, o Pastor Alemão são cachorros que são usados para algum tipo de trabalho. O Border Collie para pastoreio, o Pastor Alemão é muito usado junto com a polícia, com essas coisas. Não quer dizer que as outras raças sejam menos inteligentes, mas a aptidão para obediência e para certos trabalhos eles não têm. Os cães de companhia não precisam ser uma sumidade de inteligência, né? Eles precisam, lógico, obedecer a certos comandos, a gente precisa ter disciplina para ensiná-los, como fazer xixi no lugar certo, a não roer o pé da mesa. A gente também pode questionar algumas outras coisas, como, por exemplo, os outros animais. Porque a gente fala assim, o cão é o cachorro mais inteligente, mas, por exemplo, gato. Eu, particularmente, acho o gato um animal extremamente inteligente. Mas é diferente do cachorro. Não posso dizer que um é mais inteligente que o outro, posso? Não, porque é espécie específico, né? Então, por exemplo, um gato, a gente vai ranquear também de acordo com as raças. A gente não pode tentar nivelar sendo um gato tão inteligente quanto um cachorro. São espécies diferentes, eles têm aptidões diferentes. Agora, e o peixe? Estava falando a questão do peixe, né? Porque a pessoa fala assim, peixe é burro, né? Não pode falar isso. Né? Não, existem algumas pesquisas que eles fazem de ensinar peixes a entrar e sair de alguns lugares. Fazer algumas atividades que são atividades que mostram que eles têm alguma resposta. Exatamente, eles ensinam certas atividades para os peixes. Então, que nem o filminho do Procurando Nemo, que a Dory não tinha inteligência de 3 segundos lá e esquecia. Não, a gente vê que isso não existe. Se a gente estimular, ele vai conseguir fazer o mesmo processo que ele foi iniciado. Quais outras atividades, quais outros animais que a gente pode considerar como animais inteligentes? Os primatas são os mais inteligentes, né? Sim. São os macacos. São os mais parecidos com o ser humano. Então, eles têm atividades que eles fazem, que nem, né, atividades que você olha e fala assim, como é que ele conseguiu entender que é assim que se faz? Isso sim, acho que seria uma inteligência, né? Aí é a inteligência instintiva. Então, instintivamente, ele precisou adquirir certos tratos. Então, por exemplo, primatas que recolhem uma batata do chão e lava para comer.
Ninguém ensinou ele que ele tinha que lavar, né? Conforme ele foi evoluindo, ele foi descobrindo que se ele jogasse aquela batata na água, ele comesse estaria mais saborosa. Ou aprender com uma pedrinha, usar ferramentas, né? Isso não é só o ser humano que aprendeu. A usar a ferramenta para quebrar uma noz, para quebrar uma castanha e comer o que está dentro. Isso é o instinto dele que fez com que, a partir da evolução, a gente fosse chegando até hoje. Agora, uma coisa importante, viu, gente? A gente fala muito, esse ranking só tem raça. Então, tem lá, né, da primeira raça mais inteligente até a última raça, que, né, dito assim, não é tão inteligente assim. Só que tem uma delas que vale a pena a gente dar uma atenção especial, que é o vira-lata, né? Exatamente. O cachorro sem raça definida. Porque, no fundo, normalmente, muitas pessoas dizem que é um dos cachorros mais inteligentes. São, de fato, cachorros muito inteligentes, os vira-latas? Eles são muito inteligentes. Na verdade, às vezes não é nem questão da inteligência, é a questão de esperteza. Eles são cachorros muito espertos. Que, na verdade, o vira-lata passou por uma seleção natural. Então, fica na rua o vira-lata que é mais forte, que ele tem essa inteligência instintiva de sobrevivência. Então, foi fazendo uma linhagem até chegar nesse vira-lata que a gente tem hoje em dia. O meu vira-lata, por exemplo, daqui uns dias fala. Bom, e você aí em casa? Você tá querendo um vira-lata na sua casa? Um cachorrinho lindo, mas que tá precisando de muito carinho? Olha só no quadro Quero Muito Ficar Com Ele, com a doutora Biba. Olá, Michele. Bom dia, pessoal. Hoje, no nosso quadro Quero Muito Ficar Com Ele, eu estou aqui com uma duplinha. Olha que gracinha, que é a Tica e a Teca. Essas duas também foram abandonadas em uma estrada, mas ainda bem, nossa amiga da ONG, Dona Iraci, conseguiu encontrá-las e trouxe aqui para o abrigo. Também cuidou dessas duas filhotes, elas já estão vermifugadas e vacinadas e agora, é claro, procuram por um lar. Elas não vão ficar grandes, vão ficar menor que um cocker. Essa é a nossa dica de hoje do Quero Muito Ficar Com Ele. Olha, se você gostou desse animalzinho, quiser adotá-lo, mande pra gente no e-mail clubedomascote@band.com.br. Depois que você adotar esse animalzinho, mande pra gente pelo e-mail uma foto sua com esse cachorrinho que a gente vai adorar mostrar aqui no programa. O que a gente mais quer é cada vez mais aproximar você do seu animalzinho de estimação ou concretizar esse elo cada vez mais forte, tá bom? Bom, a gente tá aqui com a doutora Eliane Benatti. Finalizando, né, doutora? A gente tá no fim da nossa entrevista, mas vale a pena a gente falar. A adoção é uma coisa extremamente importante e não é porque é um animal mais velho que merece menos atenção. Pelo contrário, não é mesmo? E ligando um pouco na questão da inteligência que a gente está conversando. Exatamente. O animal mais velho que tá para ser adotado, ele é um animal muito carente, ele precisa do nosso carinho e ele acaba aprendendo sim as coisas, né? Tem vários exemplos de animaizinhos que foram adotados de mais velhos e que fazem a família muito feliz. Com certeza. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e na volta, Mr. Dog estará com a gente aqui no estúdio, só que agora para conversar sobre inteligência animal. A gente já volta. Qual é o maior e o menor cão do mundo? No próximo bloco, o Dr. Daniel Monteiro responde.